Olá, bem-vindos a esta análise sobre uma das maiores histórias de sempre, a Jornada da Química. É na verdade uma aventura épica que nos leva de poções místicas e metais que brilham até ao código da própria vida. A grande questão que nos guia aqui é esta. Como é que se passou do mistério ao domínio? Como é que a busca por ouro e imortalidade se transformou na ciência super precisa que hoje define o nosso mundo? Desde os medicamentos que nos curam, aos materiais dos nossos telemóveis. Bem, vamos mergulhar nisto. Ok, este é o nosso mapa. Vamos começar com as primeiras faíscas de curiosidade lá na Antiguidade, depois passamos pela era fascinante da alquimia, assistimos ao nascimento da ciência moderna e à sua busca pelo átomo e acabamos por chegar às fronteiras do conhecimento de hoje. A nossa história começa aqui, numa altura em que a química era praticada todos os dias, só que ainda não tinha nome. As primeiras civilizações foram, sem sequer saberem, os primeiros químicos do mundo. Pensem só, no Egito eles transformavam areia em vidro e criavam cosméticos com corantes super complexos. Na China, a busca por um elixir da vida levou, quase por acidente, à descoberta explosiva da pólvora. E na Grécia, filósofos como Demócrito plantaram uma semente que foi, uau, revolucionária. A ideia de que tudo é feito de partículas indivisíveis, os átomos. E agora avançamos para um período em que a ciência e a espiritualidade eram basicamente a mesma coisa. A alquimia não foi um erro de percurso, foi a infância ambiciosa e cheia de imaginação da química. Uma infância cheia de sonhos absolutamente grandiosos. E que sonhos, hein? Os alquimistas não eram modestos. Eles queriam o poder de transmutar metais básicos em ouro, de encontrar a lendária pedra filosofal para atingir a iluminação e, claro, descobrir o elixir da vida para se tornarem imortais. E aqui é que a história tem uma reviravolta irónica e fantástica. É que, enquanto eles perseguiam estes objetivos mágicos, os alquimistas acabaram por criar as ferramentas da ciência. Eles desenvolveram técnicas como a destilação, que usamos até hoje, e começaram a classificar substâncias, a tentar pôr alguma ordem no caos do mundo material. Quer dizer, foi uma falha gloriosa que nos deu o laboratório moderno. E é aqui que a história dá uma volta de 180 graus. A magia começa a dar lugar ao método. Entramos na era em que a química deixa de ser uma arte mística para se tornar uma ciência rigorosa, baseada em evidências e, mais importante que tudo, em medições precisas. O primeiro grande passo foi dado por Robert Boyle. Em 1661, ele defendeu que o conhecimento não devia vir de textos antigos ou de crenças, mas sim de experiências que pudessem ser repetidas e verificadas. Ele estava basicamente a dizer, mostrem-me os dados, um princípio que é a base de toda a ciência moderna, não é? Desde os ensaios clínicos a novos materiais. Pois bem, se Boyle abriu a porta, Antoine Lavoisier arrombou-a. A sua obsessão era a precisão. No laboratório dele, nada, mas nada mesmo, escapava à balança. Ele media a massa de tudo antes e depois de uma reação. E com essa precisão toda, ele desvendou um dos maiores mistérios da época, a combustão. Ele identificou e deu o nome ao oxigênio, mostrando o seu papel fundamental no fogo. E com isso, deitou por terra a antiga teoria do flogisto, aquela ideia de que existia uma substância tipo fogo que era libertada quando as coisas ardiam. E a partir destas medições meticulosas, ele formulou uma das leis mais fundamentais da natureza, a lei da conservação da massa. A matéria não se cria nem se destrói, apenas se transforma. Ponto final. Por tudo isto, por trazer ordem, medição e lógica para este campo, Lavoisier ganhou o seu título. Ele não foi apenas um químico. Ele foi o verdadeiro arquiteto da química moderna. Com as regras do jogo finalmente estabelecidas, a ciência virou-se para a pergunta mais fundamental de todas, aquela que os gregos antigos já faziam. Afinal, do que as coisas são feitas? A busca pelo átomo começou a sério. E esta linha do tempo mostra na perfeição como a nossa compreensão foi evoluindo. Começou com John Dalton, que imaginava o átomo como uma pequena bola de bilhar sólida. Depois, J.J. Thomson descobriu o eletrão e transformou o modelo num pudim de passas. A seguir, Rutherford, com a sua famosa experiência, revelou um núcleo denso, criando um modelo planetário. E, finalmente, a mecânica quântica deu-nos a imagem que temos hoje, uma nuvem de probabilidade, um lugar de incerteza e de puro potencial. À medida que mais e mais elementos eram descobertos, a química enfrentava um novo problema, o caos. Havia dezenas de peças de um puzzle cósmico, mas ninguém sabia como é que elas se encaixavam. Era preciso um mapa. E o ponto crucial aqui é que Dmitri Mendeleev não se limitou a organizar os elementos que já eram conhecidos. A verdadeira genialidade dele foi ter a coragem de deixar espaços em branco na sua tabela.
Ele previu a existência e as propriedades de elementos que ainda ninguém tinha descoberto, transformando a tabela não só num catálogo, mas numa incrível ferramenta de previsão. E mais ou menos na mesma altura, outra grande barreira estava a ser deitada abaixo. Acreditava-se que havia uma força vital especial e que os compostos do mundo vivo era impossível fazê-los em laboratório. Até que, em 1828, Friedrich Wöhler destruiu essa ideia ao sintetizar ureia, um composto orgânico a partir de materiais inorgânicos. E assim nasceu a química orgânica, abrindo as portas para tudo, desde plásticos a medicamentos. E isto tudo traz-nos ao século XX, onde o ritmo das descobertas se torna vertiginoso. As fundações estavam lançadas e a construção do nosso mundo moderno começou a uma velocidade inacreditável. Em 1913, o modelo atômico de Rutherford era bom, mas tinha um problema: era instável. Foi quando um tal de Niels Bohr Introduziu a ideia revolucionária de que os eletrões existem em órbitas de energia específicas, quase como se fossem degraus de uma escada. Este foi um passo crucial que uniu a física clássica à nova teoria quântica e que é fundamental para se perceber como é que os átomos se ligam uns aos outros. Agora, damos um salto de umas décadas, para 1953, para um momento que iria mudar a biologia para sempre. Isto mostra na perfeição como a química se tornou a linguagem para entendermos a própria vida. Usando princípios químicos e cristalografia, James Watson e Francis Crick revelaram a estrutura elegantíssima da molécula de ADN, o código de toda a vida na Terra. E assim, a nossa jornada termina com uma pergunta para o futuro. A trajetória da alquimia até ao ADN mostra uma aceleração de conhecimento que é espantosa. Quais serão as próximas pedras filosóficas? Novos materiais? Fontes de energia limpa? A cura de doenças a um nível molecular? A história da química está muito longe de acabar. Na verdade, se calhar o capítulo mais emocionante está mesmo agora a começar.